Mais uma vez, boas-vindas aos irmãos. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus o privilégio de reunir o seu povo para ouvir a sua palavra. Eu queria agradecer a Deus por todas as pessoas cujo coração é libertação, que elas querem vencer e querem superar e querem aprender o que Deus quer ensinar. Na aula passada nós falamos sobre maldição e a primeira página está aí. Eu queria só relembrar, e aos irmãos que não vieram, só para relembrar que a bênção e a maldição é uma coisa que vem de Deus, não vem do inimigo, tá? Isso está em Deuteronômio 28, no verso 1 e 2, o Senhor diz que se tu ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedeceres, estas bênçãos virão sobre ti. Deus enviará a bênção sobre ti. Mas no versículo 15 fala, mas se não ouvires a voz do Senhor, Deus enviará essas maldições sobre ti. A maldição não é uma coisa vinda do inimigo. Ele pode ser o carteiro que entrega, mas ele não vem dele, ela vem de Deus. Maldição é uma coisa que vem de Deus, é uma cobrança pela justiça de Deus por causa dos pecados. Não vai dar tempo eu dar essa aula de novo, não vou dar, mas eu só queria lembrar você isso, porque hoje eu preciso responder a pergunta, então o que eu faço, pastor? O que eu faço com as maldições que Deus está enviando por causa dos pecados? Foi por isso que hoje nós trouxemos a página 4, e se você recebeu 3 folhas semana passada, a página 4 foi adicionada na sua apostila, e ela começa com o seguinte título: quais são as maldições e como resolvê-las biblicamente? Então, nós estamos na página 4, e o padrão de uma maldição é que ele vem se repetindo na família de geração em geração, tá? E é por causa dos pecados dos antepassados que nunca foram arrependidos nem confessados. Se não há pecado, não há maldição. Nós explicamos isso bem semana passada. Provérbios 26, 2 diz que, como a andorinha no seu voar, a maldição sem causa não encontra pouso. Então, se uma destruição está se repetindo na família, seja no casamento, os casamentos tudo destruídos, os membros da família não ficam casados, todo mundo se trai, todo mundo troca de cônjuge, ou outros estão sozinhos. Se a maldição é enfermidade é uma lista de enfermidades, que todo mundo tem enfermidade, é um histórico de câncer que vem, ou de outras doenças, há uma maldição lá, há uma coisa se repetindo. A única razão é por causa dos pecados não confessados. Então, os demônios têm o direito de reproduzir essa iniquidade, porque a palavra de Deus diz em Êxodo 34, verso 7, que Deus vai visitar a iniquidade. A iniquidade aqui são as consequências dos pecados dos antepassados. Nós não vamos pagar pelos pecados deles, eles vão pagar, mas as consequências nós não vamos escapar delas. É uma lei, é a lei das consequências, é a lei da herança. E alguém pode até falar, a lei da herança não é uma lei justa. Não tem a ver com justiça, tem a ver com filiação. Se você é filho daquele pai rico que morreu e ele morreu, você vai receber a herança, quer você tivesse um relacionamento com ele bom ou ruim, das amera. Você vai receber, não é porque você era um bom filho, você vai receber porque você era filho dele. A lei da herança não tem a ver com merecimento, tem a ver com filiação. Então nós explicamos isso. Então os demônios têm direito de reproduzir a iniquidade nas gerações seguintes e continuar cobrando tudo aquilo que não foi nem reconhecido nem confessado. Eu quero abrir o primeiro texto hoje, que é o Salmo 32, verso 3 e 4, onde Davi, quando ele estava sofrendo debaixo do seu pecado, ele fala essas palavras. Salmo 32, verso 3: enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos. Espera aí, por que os ossos de Davi estão se consumindo? E ele está falando da sua estrutura interior, aqui é uma linguagem figurada até das suas emoções, do seu interior. As coisas estão apodrecendo por dentro. Os meus ossos se consumiram pelo meu gemido durante o dia todo. Há um gemido na alma de muitos de nós, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. O que nós vemos é Davi sentindo no corpo a cobrança do pecado. Maldição não é nada mais
que é a cobrança dos pecados. Mas no mesmo salmo, Davi diz: eu confessei-te o meu pecado, no versículo 5. Eu confessei o meu pecado, a minha iniquidade não escondi. Eu disse ao Senhor: confessarei as minhas culpas, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então Davi vai dizer como ele terminou bem esse salmo. Toda vez que a gente resolve a questão do pecado, a situação muda. Nós estamos aqui para aprender a tirar o pecado que trouxe a maldição. É isso que nós queremos aprender. Nós queremos aprender como resolver a questão das maldições. Então nós listamos sete classes, não porque é o número 7, é porque na lista que foi fazendo podia ser 8, podia ser 10, mas nós listamos apenas 7 classes onde a gente vê os demônios se manifestando e cobrando das pessoas. Nós queremos falar hoje sobre as maldições de morte, também as maldições na área sexual, também das maldições nas emoções das pessoas, as maldições dos vícios, as maldições nas finanças, na vida financeira, as maldições no espírito, no lado espiritual da pessoa, e as maldições na cabeça. Nós queremos apenas ajudar você a identificar as maldições. Esse é o nosso propósito essa noite, identificar as maldições, tá? E antes de identificar a primeira maldição, que é a maldição da morte, que é um dos espíritos que a pastora Gel mais enfrenta quando ela ora por alguém, é um dos primeiros espíritos que se manifesta ali, é a maldição da morte. Eu quero ler Gênesis 2, 16, 17. Como eu disse numa pregação aqui 2 domingos atrás, ou domingo passado, a primeira pessoa que prometeu a morte não foi o diabo, foi Deus. Nós precisamos entender o que é a maldição e por que ela acontece. Tá, Gênesis 2,16, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente. Agora uma pausa aqui. Quando Deus permitiu e deu as árvores para nós comermos, você come para ter vida, e o propósito de Deus é: eu fiz muitas árvores para você ter vida, eu quero que você coma de todas as árvores, porque eu quero que você tenha vida. Então a primeira coisa que Deus nos deu foi vida. Deus nos deu as árvores, Ele nos deu todo o mantimento. Deus é o Deus que nos alimenta e nos dá vida. Só que Ele prometeu uma coisa no versículo 17, Ele falou assim: daquela árvore, porém, ali, do conhecimento do bem e do mal, não coma dela, porque uma coisa eu te prometo: no dia que você comer daquela árvore, do mesmo jeito que você come das outras e vive, no momento que você comer daquela, a morte vai entrar. Nós temos que lidar com o espírito de morte, por quê? Por causa do pecado. Pastora, vem cá rapidinho, por favor. Porque você tem enfrentado muito esse espírito nas pessoas, são maldições de morte. E as maldições de morte, elas vêm por causa de assassinatos na família, por causa de abortos. O que são os abortos? Senão nossos pais derramando sangue inocente. Não vou pedir para levantar a mão quem sabe dos abortos na família, porque muitos de nós nem sabem quanto sangue nossas mães, nossas tias, nossas avós, bisavós derramaram aquele sangue. Ei, sangue atrai sangue. O sangue foi derramado gerações e gerações atrás. Você nasceu de uma família de matadores. Irmão, não vou nem falar nada aqui, porque você sabe, a gente não gosta de falar dessas coisas, mas você sabe quanto sangue derramado, às vezes a gente não sabe, quanto sangue derramado tem em nossas famílias, em nossas casas. Quando o espírito da morte chega, ele não chega porque ele quer, ele não chega porque ele está ali por acaso, ele só está ali por causa de todo o sangue derramado. Antes da gente falar um pouquinho sobre o espírito da morte, olha as coisas que tem aqui, que o espírito da morte traz: violência, ódio, acidentes. Às vezes você não percebe pessoas que vivem de acidentes, e ainda vem contar testemunho, e falou: irmão, bateram no meu carro mais uma vez, mas Jesus me livrou. Ei, para com isso, resolve esse problema, tira esse demônio daí. Que negócio de se ficar batendo no seu carro, não era nem, alguém fala comigo, não era nem para encostar no seu carro. Agora, o espírito da morte, eu vou te matar, o espírito da morte, vou te matar, e manda uma batida. O espírito da morte, vou te matar, um acidente. O espírito da morte, vou te matar, não sei o quê. Crente, abre o olho, pelo amor de Deus, abre os olhos. Que vida é essa que a gente tem em Deus, e o espírito da morte fica tentando matar a gente toda hora? Deixa eu abrir uma parêntese aqui. Por que o Senhor, Ele me leva tanto nessa área? Porque foi um dos espíritos que mais eu tive que conviver.
Por causa da minha infância, meu pai é alcoólatra. Ele batia na minha mãe todo fim de semana. Todo fim de semana. E o pensamento que vinha na minha mente como criança é: eu vou morrer. Meu pai vai matar minha mãe, vai matar todo mundo. Por causa da minha família que veio do espiritismo, minha mãe aceitou Jesus. Então meu pai, ele ficava possesso e vinha. E não só isso, quantas vezes ele dirigia o carro, tipo numa highway, ele tirava a mão do volante e o carro ficava desgovernado. E naquela hora vinha aquela imagem assim: eu vou morrer. Eu abraçava minha boneca e falava assim: eu vou morrer. Então esse espírito entrou na minha vida muito cedo. E ele ainda falava, né? Todo mundo vai morrer hoje. Yes. E quando eu casei, quando ele dirigia, aí que o diabo falava mesmo assim, ó. Ela não deixava eu dirigir. Eu me lembro de parar o carro. Na 16, eu não irmão. posso dirigir. Ele mandou eu pegar no volante. Ela não deixava eu dirigir, porque era um medo aterrorizador. Porque o espírito da morte vinha. Nós estamos falando de uma serva de Deus, não estava desviada, não estava fora da igreja, não estava em pecado, mas o espírito da morte estava lá. E não só isso, né? A gente precisa identificar isso, porque às vezes você fica como eu repreendia, eu era servo do Senhor, eu renunciava aquilo. E às vezes eu estava dirigindo e aquela voz assim: por que você não joga esse carro na parede? Morte conversa assim, morte fala assim com você. Você está com uma dor de cabeça, ela diz assim: ih, tá ruim, você está com câncer, tem alguma coisa ruim com você. Morte conversa assim com você. Qualquer coisa que você sente no corpo, ele já dá a mensagem dele: você vai morrer. Essa é a mensagem do espírito da morte. E interessante, quando eu estava com o Nicolas, bebezinho assim, segurando ele, uma voz veio assim para mim: joga esse menino lá embaixo. É assim que morte trabalha. Só um minutinho, amor. Porque muita gente ouve essas vozes e não sabe por quê. Você só está ouvindo um demônio porque ele tem o direito de falar no seu ouvido, porque alguém derramou sangue na sua família, matou alguém, fez aborto, assassinou alguém, esfaqueou alguém, falou que ia matar alguém. O espírito da morte tem o direito de estar ali. Tem gente que não pode passar em cima de uma ponte, que o demônio fala: pula daí, joga o carro daí. Eu não vou nem pedir para levantar a mão, porque o suicídio, que é um espírito que acompanha o espírito da morte, ele fala isso com as pessoas o tempo todo. É exatamente isso. E por causa de eu ter conhecimento desse espírito, quando o Senhor me libertou, porque pela misericórdia, eu já era pastora quando o Senhor me entregou esse demônio. Foram mais ou menos 7 anos atrás, quando o Senhor teve misericórdia de mim e Ele me entregou o espírito da morte, que veio por causa de um pacto de sangue que meu pai fez com os demônios no centro espírita. Isso foi por revelação de Deus. E depois disso, quando eu renunciei, e foi tão incrível, deixa eu falar algo aqui, que quando eu fui liberta desse espírito, quando o Senhor me entregou ele, há 7 anos atrás, a Rebeca estava com 7 anos, porque hoje ela está com 14. E foi muito interessante, o Daniel estava dirigindo numa noite, estava chovendo muito, ele voltando de Canérica. Aí eu falei com ele, vem com cuidado. A minha filha começou a gritar em casa e falou assim: mamãe, papai vai morrer. Eu falei: opa, quem te deu essa mensagem aí? Aí eu já sabia que morte já tinha passado para minha filha. Escute bem, meus filhos nasceram e foram criados, mas o espírito da morte já tinha passado. Ele passou para o Nicolas e passou para a Rebeca. Eu já fiz a libertação deles e eu ensinei a minha filha a renunciar a esse espírito, e ele foi vencido em nome de Jesus. Amém? Agora, você não pode simplesmente ficar repreendendo um demônio sem tirar o direito dele, porque às vezes é tudo que os irmãos aprenderam a fazer, não é? Então vamos usar a ilustração que a pastora Tânia usa do latão de lixo. Tem um latão de lixo com muita coisa ali podre e aquele monte de mosca por cima. Imagina alguém ficar em cima do latão de lixo, abanando para tirar as moscas. Você pode passar a vida inteira abanando, elas nunca vão sair, porque você nunca tirou o lixo. Você pode ficar repreendendo o espírito da morte a vida inteira, ele vai ficar voltando tanto que ele precisa voltar, porque você não tirou os direitos dele lá. Como é que tira os direitos? Aí que a gente vai falar sobre a confissão, o arrependimento.
aprender sobre a justiça de Deus. A palavra de Deus diz: Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deus é o nosso juiz, Ele quer nos defender, mas Ele quer nos ensinar o valor da justiça. Nós não entendemos de justiça. Então, o espírito da morte, se ele está na sua vida, se ele está falando, causando acidentes, causando perdas, trazendo enfermidade e uma série de outras coisas, né? Morte súbita, gente que morre jovem, um monte de cirurgia, não sai do hospital, arrancando órgão, arrancando isso, arrancando aquilo, né? Todo tipo de doença, né? Recebi esse também. Como? Eu recebi esse também, porque morte vem junto com enfermidade. Eu era uma criança doente, só vivia enferma. Só que, olha só, como a palavra de Deus, que um abismo chama outro abismo. Por causa da rejeição que eu sentia, quando eu ficava doente, a minha família me dava atenção. Então, eu aprendi a gostar de ficar doente. Então, aí eu abri também a porta para o espírito da enfermidade. E o inimigo, ele sabe exatamente como trabalha. Ele vai criando as situações, ele vai criando os caminhos para que você mesmo abra a porta daquilo que já está na sua linha. E foi exatamente o que aconteceu. E eu passei uma juventude doente, achando que era normal. Sabe quando você pensa, tem pessoas que têm mais saúde que outras, né? Porque essa é a mentira que está aí. Deus te fez para ter saúde. Deus te fez para ter vida. E é interessante que depois que o espírito da enfermidade, ele foi repreendido da minha vida, nem gripe eu pego, irmãos. O que acontece é que o espírito dela não só era submisso e não tinha armas para lutar, porque eu me lembro quando casei com ela, só vivia doente, mas não é o caso hoje. O espírito dela aprendeu a guerrear, e essa é uma das aulas que a gente vai dar, porque a maioria de nós não sabe resistir o maligno, não tem energia em si, no mundo espiritual, não tem fortaleza em si para obedecer Tiago 4,7, que resistiu o inimigo. Hoje, se o espírito da morte chega no seu caminho, você resiste ele sem problema. Você tem medo dele? De jeito nenhum. E se ele te ameaçar, falando que vai te matar, que não sei o quê? Exatamente. Então, tipo assim, é um espírito que sabe guerrear. Eu vivo com ela há 22 anos, então eu acompanhei o crescimento da Gel. Ela não sabia o que ela sabe hoje. Ela se tornou uma guerreira. É um espírito que resiste hoje ao espírito da morte. É um espírito que hoje tira o espírito da morte da vida das outras pessoas. Então, se você está enfrentando esse problema, você tem como resolver, você tem como aprender a se fortalecer em Deus, mas tirar os direitos dele. Eu acho que tem uma pergunta aqui. Como que eu vou saber se tem alguém na minha família que deu lugar ao espírito da morte? Tem muita coisa que nós não vamos saber. O caminho que todos nós precisamos trilhar, que a gente precisa começar pedindo perdão a Deus já, de não trilhar esse caminho, é o caminho da oração. Eu estou falando muita oração. A gente quer saber as coisas sem orar, a gente quer saber as coisas porque eles têm que falar para a gente. Ei, nossa família não vai sair falando para a gente dessas coisas. Tem muitas coisas que eles levaram para o túmulo, tem muitas coisas que eles são muito vergonhosos, eles não vão falar. Mas se você começar a bater na porta do mundo espiritual, numa vida profunda de oração, porque isso aqui é outra aula, Deus vai começar a revelar as coisas que estão encobertas no mundo espiritual, que você não sabe sobre a sua família. E essa resposta vale para todos nós, porque eu estava orando nesse lugar, e Deus falou para mim assim: ora que eu te revelo o que eles levaram para o túmulo e não confessaram. Você acha que uma tia que fez 5 abortos saiu falando para todo mundo? Você acha que o avô que assassinou lá, o bisavô que assassinou... Aliás, quem conheceu o trisavô aqui? Como é que você vai saber se ele era um grande assassino e matou 5 pessoas, derramou muito sangue? Não dá para saber. Mas o mundo espiritual revela. Sabe o que a palavra de Deus diz? Porque Deus conhece o profundo e o escondido. Ele revela o que está em trevas, e com ele mora a luz. Então, se alguém está interessado e começar a bater na porta, ele vai mostrar. Não, ela fez uma pergunta que só você analisar a sua vida, é o que eu estou te falando. A morte, ela se identifica. Ela se identifica nas pessoas da família, ela se identifica com você, nos medos, nos pensamentos. É fácil você identificar quando você... Sabe por quê? Os sonhos que você tem sempre é. E o seu espírito sempre... E outra coisa, o telefone toca, já vem coisa ruim na cabeça.
Morte é assim, ih, ó, aconteceu um acidente, ó, alguma coisa ruim aconteceu. Esse é o espírito da morte. O que a pastora está dizendo é, na sua vida você pode ver que o Espírito está falando. Yes. Eu vou dizer, ele está falando aí só porque ele quis falar? Ele está falando aí porque ele tem direito de falar. Então se ele está falando, ele está em algum lugar. Talvez você não sabe de onde ele veio, mas ele está lá. E você tem duas opções. Ignora, vai cantar Jesus. Ou mata ou morre. Vai cantar Jesus me salvou e eu vou para o céu. Ignora ele aqui e continua tendo prejuízo, tendo acidente, tendo problema. Um dia eu vou chegar no céu, todo arrebentado, mas vou chegar lá. Vai ignorando. Você vai ser salvo. Mas o tanto de problema que você vai ter até lá, não era suposto ter. Era só virar para esse espírito e perguntar para ele, o que você está fazendo aqui? Mas crente não faz isso. Crente ouve morte, ouve a morte, é acidente, é tanta coisa, é tanto sonho, é tanta situação, mas não presta atenção. Acha que é normal adorar Jesus com o espírito da morte. Deixa eu abrir um parênteses aqui, amor. O Nicolas, antes de Deus fazer a obra nele, pergunte a ele. Ele já morreu de todas as formas que você possa imaginar no sonho. Morreu queimado, morreu jogado. Por quê? Porque a morte, ela se identifica. Ele só foi falar isso depois, que ele teve que passar no processo de libertação. Mas olha só, já tinha chegado. Às vezes os pais ignoram o mundo espiritual até eles verem se manifestar na vida dos seus filhos. Infelizmente, muitos pais só começam a buscar e fazer a guerra quando eles veem que o mundo espiritual começou a se manifestar na vida dos seus filhos. Eu coloquei esse espírito primeiro porque ele é o primeiro que a gente enfrenta. Ele é o principal, ele traz todas as outras coisas. Me passou o que eu ia falar, mas assim, os servos de Deus estão enfrentando esse espírito, sendo enfrentados por ele o tempo todo e não sabem, e precisam identificar, não é? Não só nos acidentes, nas perdas, nessas enfermidades. E Jesus veio para nos dar vida abundante, no entanto tem essa morte falando com a gente o tempo todo. Você precisa parar e perguntar a Deus, por que esse espírito está aqui, qual é a razão que ele está aqui, e a gente precisa realmente resolver isso, e não caminhar com ele, caminhando com a gente. Deus revelou para a pastora a coisa que aconteceu quando ela era bebê. Se a pergunta que ela... Você lembra, a senhora orou e Deus revelou uma coisa que aconteceu com a senhora era bebê? Tá, vamos passar na outra. Nessa outra parte a gente fala sobre isso. O segundo espírito que a gente colocou, a segunda área, a segunda área de maldição na vida das pessoas é a área sexual. E olha, onde que vai dar a destruição? Bem, nos casamentos, vai dar na vida sentimental. Todo pecado sexual cometido pela família e pela pessoa vai dar na destruição. O inimigo vai cobrar o quê? Os casamentos. Não vou pedir para levantar a mão quem perdeu um casamento. 2, 3. Não vou pedir para levantar a mão quem está casado, mas é infeliz. Porque o espírito da infelicidade está lá. Ele tem direito de estar lá. Agora olha só. Eu lembrei o que eu ia falar sobre o espírito da morte. Eu preciso voltar lá. Muita gente que morre antes da hora. Para com esse negócio de que quando chegar o dia, chegou o dia e é o dia. Quem te falou que é o dia? Você conversou com Deus? Era o dia mesmo? Deus apareceu para você e falou que era o dia? Ou a palavra de Deus diz que o justo viverá todos os seus dias? Ou a palavra de Deus diz que se você obedecer pai e mãe, Ele vai abençoar você com longura de dias, porque tem gente que vai ter os dias encurtados. Ei, tem gente que morre antes da hora. Não era suposto morrer, mas crente só sabe falar uma coisa: morreu, Deus levou. Deus não queria levar. Tem muita gente que não era para ter morrido. Vamos quebrar esse paradigma, porque muitos de nós acreditam, sabe, permissão de Deus, tudo é permissão de Deus, e justifica. Vamos parar de justificar o que a gente não entende. Vamos parar de justificar aquilo que o inimigo faz, porque a gente não soube como tirar ele dali. Muito crente que morreu, não era para morrer. Deixa eu falar Por favor.
provavelmente, há 7 anos atrás, quando Deus começou essa obra em mim, porque eu passei por vários processos de libertação, vários. E esse último que eu passei com esse pastor e o Senhor derramou essa unção sobre a minha vida. E foi interessante que tinha uma pessoa que eu conhecia e ela estava enfrentando um câncer. E a mãe dela me ligou e falou: pastora Gel, ora pela minha filha, ela está enfrentando um problema de câncer. Eu falei: claro, vamos orar. E eu fui na casa dessa irmã e eu cheguei para ela e falei assim, falei para a filha dela, eu falei: olha, Deus fez uma obra em mim e Ele pode fazer a mesma obra em você. Você quer que eu ore por você? Ela era crente, irmãos. Só que ela diz assim: eu vou perguntar para o meu esposo. Yes. Infelizmente, ela fez... Agora, presta atenção. Você está com câncer, está morrendo, tem filhos pequenos. E você, para uma oração, e você fala que vai perguntar, é só a misericórdia de Deus. Aí, só que libertação é para quem quer. Não, a gente nunca pode impor. Aí, o que aconteceu? Eu falei com a mãe dela, e ela falou assim: então vamos orar. E eu fiquei orando por essa moça e eu tive um sonho com ela. Eu sonhei que, escute, ela não tinha morrido. Eu sonhei que eu estava voltando do velório dela e ela aparecia para mim e dizia assim para mim: Gel, não era para eu ter morrido. Eu morri por causa de dívidas espirituais da minha família. Escute isso, ela não tinha morrido ainda. E eu contei isso para a mãe dela. Eu falei: irmã. E ela falou: Gel, o que a gente faz? Só que a menina, ela estava com o coração endurecido. Ela não queria receber nenhum tipo de oração de libertação, infelizmente. Aí uma irmã de Canérica ligou para mim: Gel, você precisa ir lá orar, porque não é para essa moça morrer, ela vai morrer. Eu falei: o que eu posso fazer? E aí, o que aconteceu? Nós ficamos em campanha de oração muito tempo. Só que a notícia foi... faltava 2 semanas antes dela morrer. Eu passei uns vídeos da pastora Tânia Tereza, na esperança que ela abrisse e visse lá sobre as heranças espirituais. Infelizmente ela partiu e ela nunca abriu os vídeos. Escute isso. Eu fui no velório dela. A mãe dela me abraçou chorando. Eu falei assim: ó, não tem nada a ver com salvação. Ela está salva. Ela está com Jesus, eu não tenho dúvida nenhuma. Só que ela não precisava ter morrido. Ela está com o Senhor, eu não tenho dúvida da salvação dela. Só que, escute isso, irmãos. O pai dela teve um sonho. Que ele via 3 covas abertas. E ela chegava numa das covas, ela apalpava a mão assim e dizia assim: essa aqui está boa para mim. Quando eu ouvi isso no velório, meu coração quase saiu pela boca. Porque ele estava assim, totalmente consolado com essa visão que ele teve. E aí a mãe também, e eles tiveram uma visão deles tirando ela da boca, acho que foi de uma serpente, eles tirando ela. Aí tudo bem, fomos no velório dela, muito triste, porque eu sei que aquela morte não era para ter acontecido. Praticamente 1 ano depois, a mãe dela me liga. Ela disse assim: Gel, eu preciso da sua oração, porque eu estou com um caroço no seio. E essa moça morreu com câncer na mama. Sabe o que aconteceu? Sabe o sonho das 2 covas abertas? O diabo voltou para cobrar nas outras pessoas da família, porque a cova ainda estava aberta. Quando ela me falou aquilo, eu fiquei assim... Eu falei: você não precisa morrer. Eu falei: você não precisa. Aí, irmãos, eu vou falar para você que eu falei: agora eu vou testar se isso que eu creio, se isso que eu prego é verdade. Foi o maior teste da minha vida. Eu falei: olha só, eu falei: nós vamos orar juntas. Eu perguntei: você quer? E ela disse: eu quero. Eu falei: então tá bom, eu compro essa guerra com você. E aí eu fui na casa dela. E eu perguntei assim: olha só, quando a sua filha morreu no sonho, ela me disse que tinha dívidas espirituais. Essa mãe tinha tido 6 abortos. Antes de ter ela, 6 abortos.
A morte já estava ali, gente. Aí eu perguntei, o que aconteceu? E ela disse, a minha mãe, ela era parteira. E a minha mãe, eu acho que matou muitas pessoas, muitas crianças. Então, abriu-se a porta da morte. E aí eu falei, então nós vamos diante da corte celestial. Nós vamos nos arrepender por este pecado, porque há poder no sangue de Jesus. E eu me ajoelhei com ela naquela sala e nós oramos, nós pedimos perdão. E depois que nós oramos, nos arrependemos, eu ministrei a Santa Ceia para ela. Eu falei, receba a vida do Senhor, receba pelo sangue de Jesus, pela morte dele você vai ser curado. E o exame dela era no outro dia, irmãos. Era no outro dia, e ela e a irmã dela no Brasil também estava com o mesmo problema. Sabe o que aconteceu? Nós oramos e eu ungi ela. No outro dia ela volta do médico e diz assim, não foi encontrado nada mais, para a glória do Senhor. E eu quero dizer para você, é real o mundo espiritual. Agora, por que não foi encontrado, sendo que antes estava lá? Porque foi resolvido. Então não adianta ignorar. Uma pessoa já tinha falecido, o câncer estava lá novamente, o diabo estava reclamando. Eu pergunto a vocês, 6 abortos, right? 6 abortos voluntários. Em outras palavras, voluntários. Isso é, a irmã tinha perdido 6 crianças. Ela perdeu a 7ª. A única filha que ela teve, ela perdeu. Agora, de onde vem essa cobrança? Da avó. Das várias e várias crianças que foram mortas antes dela nascer. Olha, a gente não sabe o que aconteceu antes da gente nascer, ok? A gente não sabe. Mas você precisa orar a Deus para que você possa descobrir as coisas que estão atrás de nós. Eu não vou poder responder as perguntas agora, tá bom? Você pode escrever as perguntas para nós. O que eu quero que você saiba você precisa aprender a resolver, não ignorar e não justificar. Ah, morreu porque Deus levou. Você teve uma audiência com Deus? Ele falou para você, isso aí estava na hora mesmo. Ou o projeto de Deus, não, era para ter vivido mais tantos anos. Foi o inimigo que cobrou. Então a igreja precisa parar de perder. Deixa eu só... E começar a ganhar. A pastora Frância, o Senhor levou ela num lugar onde tinha uma fila de pessoas que estavam esperando, porque tinham morrido fora da hora. O Senhor levou ela nesse lugar, que as pessoas estavam ali, elas não tinham ido ainda, elas estavam esperando porque elas tinham morrido fora da hora. É muito sério. Maldições existem, são reais, são por causa de pecados e podem ser resolvidas. Yes. Amém? Fica aqui por enquanto. Sim. Então, as maldições na área sexual é uma das que a gente mais enfrenta também. As pessoas chegam, pastor, perdi um casamento, pastor, meu marido me traiu, minha esposa me traiu, eu perdi um filho, eu perdi isso. A situação é que uma listinha pequenininha de pecados aqui na área sexual. Vamos lá, perversão sexual, traição, prostituição, divórcio na família, quantos já tiveram? O espírito da infelicidade está lá, incesto, sexo entre os membros da família. Um dos espíritos mais comuns é o espírito do abuso. Um dia nós fomos orar por pessoas com espírito de abuso, 90% da igreja veio na frente. Right? Quase todas as pessoas já foram alvos do espírito de abuso, ok? Adultérios. Você não é traído por alguém se não houver esse espírito na sua família, uma razão lá. Pornografia é um dos espíritos assim que profana os olhos das pessoas há muitos anos e muito mais ultimamente. Bestialidade é uma coisa que acontece muito na roça, lá no interior, as pessoas tendo sexo com animais, as pessoas não andam falando sobre isso, mas acontece, está lá. Você pode imaginar a profanação, a maldição que isso vai trazer sobre os relacionamentos, sobre os casamentos da descendência.
Aquela pessoa que está lá no mato, ela não quer saber disso, ela não está pensando nisso. No entanto, os demônios estão entrando com direito de destruir os casamentos dos filhos que ainda vão nascer. Alguém diz comigo assim: os demônios andam pela lei. Então vamos parar de ignorar. Se os demônios fizeram, é porque eles podiam fazer. A palavra de Deus não diz em 1 Pedro 5,8: o diabo anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem ele quer tragar. A palavra de Deus diz: buscando a quem ele possa. E ele sempre acha quem ele pode. Antes dele passar para a próxima, nessa área sexual, eu quero dizer algumas coisinhas. Por exemplo, a minha avó, ela adulterou, ela abriu a porta do adultério. E ela tem 7 filhos, 6 mulheres e 1 homem. Eu quero dizer para você que a minha mãe é filha dela também. E por causa da porta que a minha avó abriu, 6 filhos perderam o casamento. E 6 foram traídos e até hoje nenhum reconstruiu sua vida, inclusive a minha mãe. 40 anos de casada. Minha mãe foi uma das últimas que perdeu o casamento. Então, olha só, eu tenho apenas 20. E às vezes a gente pensa assim: ignora, chega na hora. Com 40 anos, minha mãe perdeu o casamento. E ela teve que divorciar. Então, assim, a porta que foi aberta pela minha avó. Só que quando eu vi, eu falei: diabo, aqui tu para. Tu fez isso até a família da minha mãe, mas na minha tu não entra. De jeito nenhum. E é isso que o Senhor quer que eu e você façamos. Outro espírito que nessa área, que até o Namir comentou aqui, que eu já falei aqui de púlpito. Se não fosse o Senhor, eu jamais saberia que eu tinha sido abusada. O Senhor me entregou esse espírito de abuso quando através de um sonho. Eu era um bebê quando esse homem com a minha avó traiu o meu avô. Ele me tocou quando eu era um baby. Então, assim, aí o espírito do abuso entrou e muitas situações aconteceram na minha vida e eu não entendia, e eu fui entender depois por causa do espírito do abuso. E mais um ponto que eu quero falar aqui, pessoas que fazem masturbação, escute, muito sério isso, jovens. Se você se masturba, você está se masturbando com um demônio. E é aí que entra os demônios que depois não deixam você casar. Eles controlam você e por isso que a gente ora contra spiritual husband e spiritual wife, porque é um marido espiritual e uma mulher espiritual, porque eles se acham donos de você. Eles destroem seu casamento, destroem sua intimidade, seu relacionamento com a sua esposa, e muitos homens casados e mulheres casadas também acontece isso. Então saiba de uma coisa, que se você faz isso, você está abrindo a sua porta para um demônio, ok? Bem, os pecados na área sexual são muitos. Senta aqui. Estupros, homossexualismo, lesbianismo. Nenhuma criança se torna homossexual ou começa a ter a ideia de que é homossexual ou que é lésbica do nada. Se o Espírito está falando na cabeça de uma criança e os pais começam a notar aquilo, você tem que perguntar de onde o Espírito veio. Agora deixa eu só te dar uma pequena sugestão. Tem pecados sexuais demais atrás daquele espírito na sua família. Já se perguntou quantos adultérios, já se perguntou quantas traições, já se perguntou quantas profanações sexuais e tantas outras coisas que as pessoas fazem no oculto, para que aquela criança está agora sendo alvo de um espírito homossexual, porque há direitos na família de falar com aquela criança. Um dos casos que nós começamos a tratar foi de um casal que nos trouxe uma menina de 12 anos que passou a vida na igreja e era pura, o tempo todo cantando o louvor da igreja. De repente, aos 12 anos de idade, é encontrada na cama com uma outra moça. A filha sai de casa naquela idade, vai morar com essa pessoa
E depois dos pais contarem aquela história tão dramática, tão terrível, nós fomos conversar com os pais. Eu perguntei para o pai, qual a história do seu pai? Ele falou, o senhor não quer saber? Eu falei, eu quero. Ele falou, meu pai foi um dos homens mais promíscuos da cidade onde a gente morava. Ele tem filhos com mulheres que eu não conheço elas, eu não conheço meus irmãos. Não é à toa que um espírito homossexual está vindo atacar a neta daquele homem. Há uma outra família que nós conhecemos que fazia os partos na roça. O marido trazia a parteira, mulheres para fazer o parto da sua esposa. Ele tinha sexo com as mulheres, enquanto a mulher dele estava tendo os filhos dele ali. Esse homem se tornou um crente, morreu como pastor, porém a vida de todos os filhos, os casamentos estão destruídos. Quando você encontrar destruição, faça a seguinte pergunta: onde estão os pecados humanos? Porque a primeira coisa que faz é: Deus, por quê? As pessoas não estão te servindo? Ei, Deus não tem culpa disso. A culpa é do ser humano. Lascívia, solteirice, as pessoas tentando casar e não conseguem casar. No meu casamento, que demorou, porque o inimigo não queria me deixar casar, eu tive um sonho em que era o dia do meu casamento, eu ia entrar, a minha noiva ia entrar na igreja, mas quem entrava do lado dela era um demônio. E ele entrava na forma de um redemoinho e descia até o altar. Eu estava tocando no piano, eu tocava a marcha para minha noiva entrar, eu não sabia quem era. Mas aquele espírito chegava até no altar. Eu perguntava ao Senhor, quem é esse espírito? E Deus dizia, esse espírito luta contra o seu casamento. Filho de pastor, nascido na igreja, nunca me desviei, nunca namorei com uma namorada não crente. E o diabo estava lá. Foi eu que trouxe ele? Não, mas os meus antepassados trouxeram. Tem muitos espíritos que nós estamos enfrentando aí, que não fomos nós que trouxemos. Os nossos antepassados trouxeram, mas nós é que vamos ter que fazer a guerra. Incontinência, pessoas que não conseguem ficar sem fazer sexo, tem um demônio lá. Infidelidade, não consegue ser fiel no casamento. Bigamia, 2 pessoas na vida. Poligamia, mais de uma pessoa. Esterilidade, são ataques dos demônios na área sexual, impedindo as gerações de prosseguirem. Impotência, frigidez, todo tipo de distúrbio na área sexual. Sonhos eróticos, quantos crentes são perturbados por sonhos eróticos? O demônio que aparece no sonho e traz as imagens, e traz porque ele tem o direito. Há muita sujeira nessa área na família, e você é servo de Deus, você é puro, você não quer viver essas coisas, mas elas estão lá. Pedofilia, exibicionismo, bastardice. Eu não creio que essa lista está completa de pecados na área sexual. O que nós gostaríamos de dizer é: quando você tem um casamento destruído, quando você está tentando reconstruir uma vida sentimental, você está tentando se casar de novo, está tentando ser feliz porque nunca foi, por favor, pense nos pecados da família. É isso que traz a maldição. A maldição pode ser removida com o reconhecimento dos pecados, com a confissão. Maldição na área dos vícios, na área das emoções. Eu coloquei na área das emoções porque são tantos demônios que agem nessa área aqui, que nós não sabemos aonde colocar eles. Rejeição, inveja, gente que ficava amaldiçoando os filhos e os descendentes, briga, intriga, acusações, rebelião, controle. Sabe aquelas pessoas controladoras, manipuladoras? Teve uma avó que era assim, teve um avô que era muito ruim, teve um bisavô que você nem conheceu, mas que tinha essas coisas. Tem famílias que têm um traço de mentira, as pessoas têm uma tendência à mentira, têm uma maldição de mentira. Outros são enganadores, têm uma maldição de engano. Outros vivem com o espírito de inferioridade ou superioridade, orgulho, ofensa.
mágoa, amargura, dureza, arrogância, vergonha, medo, culpa, acusação, ansiedade. Todos esses demônios, todas essas doenças nas emoções, elas vêm porque foram praticados, recebidos por membros da família, às vezes praticado por muitas gerações, muitas gerações. Uma perguntinha rápida. Você não chegou aqui ontem, ou nós não nascemos ontem, nós viemos das nossas gerações. Você pode imaginar quantas gerações tem de você até Adão? Quantos pecados foram cometidos de Adão até chegar em você? O que nós precisamos valorizar um pouco mais é a montanha de iniquidade que está atrás de nós, chamando os espíritos. Quanto mais lixo, repete comigo, quanto mais lixo, mais demônio. Você não era para ter dificuldade financeira, você não é, alguém diz glória a Deus, você não era para ter dificuldade na área sentimental, você não era para ter dificuldade com enfermidades. Eu não estou dizendo que a gente não é suposto passar uma enfermidade, a gente está na terra, mas os crentes vivem debaixo de muitos ataques do maligno que não eram supostos ter. A única razão que os demônios estão lá e eles têm direito é por causa da montanha de iniquidade, de pecados que está atrás de nós, que a gente nunca nem lembrou, nunca pensou em ignorar. Maldições dos vícios. O avô era alcoólatra, o pai era alcoólatra, o filho é alcoólatra, a avó era quem bebia. Não precisa levantar a mão. A maldição do alcoolismo está lá. Não tem como você ignorar. Por favor, pare de ignorar os pecados que estão lá, drogas. Nós tratamos de um irmão que os filhos estavam tendo problemas de droga na família, e o demônio falou que ele entrou, como foi mesmo? Foi incrível. Quando a gente foi orar por essa pessoa, o demônio disse assim, nós entramos nos filhos pelo pai. Eu falei, o que o pai fez? O pai só fumou maconha uma vez. Uma vez que ele abriu a porta, os filhos todos receberam a herança. Hipocondria, sabe o que é isso? É aquele crente que tem a CVS, não é na esquina não, é na casa dele. Farmácia, farmácia, farmácia. Remédio, remédio, remédio. Isso é hipocondria. Os demônios estão lá. Tem um espírito, né, na área de farmácia, o farmaqueia, né, onde ele faz você acreditar que ele vai resolver o seu problema. E ele está realmente ali, naquelas drogas. Cigarro, né? Desobediência. Tem alguns aqui que estão fora aqui do lugar, right? Mas você sabe os tipos de vícios que as pessoas têm, de maldições. Quando você quer tirar o alcoolismo de alguém, quebrar essa maldição, você tem que ir para o arrependimento. Senhor, eu preciso me arrepender por todos os homens da minha família, mulheres da minha família que ingeriram álcool. Eles abriram o seu corpo para o alcoolismo, eles ingeriram, e você ainda sabe como é que seu pai fazia, amor? Quando ele bebia? Meu pai bebia e jogava um pouquinho assim, ó, no canto. Aí um dia eu perguntei, eu falei, por que você está? Ele dizia assim, é por santo. Para continuar alimentando o demônio que escravizava ele. Não ignore se você teve alguém alcoólatra na sua família, mas se prepare para enfrentar esse espírito, se você nunca falou com Deus sobre ele. Maldições nas áreas das finanças. Olha, é triste sentar um crente e perguntar para ele, quantas perdas você teve esse ano? Faz a conta do quanto você já perdeu na América. Quantos business você já perdeu? Quantos carros já perdeu? Alguém diz comigo, não é suposto perder nada. Não vou pregar, mas eu vou ler Jó capítulo 1, quando o diabo mesmo disse para Deus que ele não podia tocar em nada de Jó, porque Deus tinha protegido as coisas de Jó. Você não é suposto perder nada, mas os crentes é assim, eles perdem, e sabe o que eles fazem? Depois de perder, eles vivem um padrão de perda. Aí eles têm uma teologia,
Ah, irmão, muito mais Deus tem para me dar. Quer dizer que quanto mais você perde, mais Deus tem para te dar. Me mostra onde está esse versículo na Bíblia. Jó capítulo 1, o versículo 10, o próprio inimigo diz para Deus: não o tens protegido de todo lado, a ele, a sua casa e tudo quanto tem. Tens abençoado a obra das suas mãos e os seus bens se multiplicam na terra. Alguém diz comigo: não é suposto perder. Eu sei que seu espírito não está acostumado a batalhar. Eu estou quase subindo em cima das cadeiras, eu sei. Porque vem uma fúria em nós contra esse roubo na igreja. A gente, como libertadores, a gente tem ódio da obra dos demônios na vida da igreja. Mas a gente encontra muita passividade no espírito das pessoas. Com os pastores que não souberam ensinar a igreja, eles ensinaram a tolerar. Eles ensinaram que tudo era permissão de Deus. Eles ensinaram que a vida é isso mesmo. Não era só dinheiro, é só isso, muito mais Deus tem para te dar. Ei, não é suposto perder. Mas as pessoas vivem de perdas na área financeira. E não só isso não, prejuízos, roubo. Quais as histórias de roubo na sua família? Você já analisou? Para começar, quase todos nós, quando éramos criança, roubamos alguma coisa. Uma balinha na loja, um chocolate não sei aonde. Eu já tive que confessar meus pecados de roubo na infância, os pecados de roubo da infância. Agora vamos falar dos roubos dos adultos. Quantos pais deram calote nas empresas? Quantos fizeram negócios errados? Quantos fizeram agiotismo? Aqui nessa igreja tem pessoas cujos pais eram agiotas. Você pode imaginar o tanto que esses homens exploraram a vida de outras pessoas, trouxeram desgraça na vida de outras pessoas. Os filhos hoje estão na igreja com uma vida financeira presa. Trabalha, 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 é honesto, entrega o dízimo, mas não prospera. Porque não consegue olhar para os pecados das gerações, ignora os pecados dos pais. Quem era seu pai na área financeira? Quem era o seu avô? Quem eram os seus avós? Igual a irmã perguntou ali, muita coisa a gente não vai saber. A pastora Ana Mendes, depois de crente, pregando já em outros países, a vida financeira não funcionava, e ela foi orar. Resposta para a irmã: ela passou um ano orando, porque o avô já tinha falecido, ela nunca ia saber dessa história, ele nunca ia falar para ele, mas na revelação que Deus deu para ela, um ano depois, porque tem crente assim, ele ora 3 dias e para, Deus não está me ouvindo, não, deixa isso para lá, melhor eu voltar para a minha vidinha normal. Mas depois de um ano de orar e clamar ao Senhor, o Senhor me deu um sonho, em que ela via o avô fazendo uma transação financeira, e nessa transação ele deu um grande prejuízo para aquele homem. E no sonho ela via o homem amaldiçoando toda a descendência dele. Em outras palavras, Deus revelou para ela onde estava o problema. O que ela fez? Ela foi na corte celestial. Para que a gente ora? A gente ora para comparecer perante o juiz. Ela chegou lá: Senhor, eu sou a Ana, eu sou a neta do fulano. O fulano deu prejuízo para aquele homem, ele prejudicou todas aquelas pessoas. Eu vim pedir perdão, eu vim me arrepender por todas as pessoas que ele prejudicou. Passa o sangue de Jesus agora no livro do inimigo, todas as acusações que ele tem contra o meu avô e contra a minha família. Solta a minha vida financeira no sangue de Jesus. Dali para frente, o dinheiro chegou. Maldições no espírito, idolatria. Não precisa levantar a mão todos os que vieram de famílias católicas. Eu só queria fazer uma pequena pergunta: quantas vezes nossos parentes acenderam velas, fizeram novenas, fizeram procissões, fizeram orações aos santos, fizeram promessas? Alguma vez você já foi diante de Deus se arrepender por todo esse histórico de idolatria da sua família? Não, eu sei que não, só estou falando porque você vai fazer a partir de hoje. Feitiçaria. É difícil encontrar uma família de brasileiro que não fez o que as nossas famílias fizeram. A mãe dela consagrou os filhos no espiritismo, casou lá. A minha avó trabalhou no Vale do Amanhecer até morrer. Você sabe o que eu faço? Eu chego diante de Deus e falo assim: aqui está o Daniel, eu sou neto da dona Suzana. Eu vim aqui mais uma vez cancelar todas as obras que ela fez para o diabo, todo o ministério dela para o diabo eu vim cancelar. Eu estou aqui como neto dela, servindo o Senhor, mas eu vim pedir perdão por toda a oferenda que ela fez, todo o prejuízo que ela deu, todo o trabalho para ela, para Satanás. Eu estou colocando o sangue de Jesus aí agora. Ela está morta, ela não pode fazer mais nada, mas eu não vou deixar a memória do trabalho que ela fez para Satanás. Eu estou apagando tudo lá.
Foi isso que você veio aprender aqui. Maldições no espírito, blasfêmia, engano, teologia de demônios, religiosidade, incredulidade, tradicionalismo, ritualismos, legalismos, catolicismos, celibato, misticismos, esoterismos, magia, macumba, espiritismo, kardecismo, adivinhação, apostasia. Antes dessa aula terminar, eu vou chegar nesse ponto de pedir perdão pelo pecado de outra pessoa. Ok? Eu estou com todos os textos aqui para mostrar. Eu não posso responder as perguntas agora, eu tenho que continuar. Esse é um exemplo que o pastor Fernando está dando, que Jó, ele fazia sacrifícios pedindo perdão pelos pecados dos filhos. Jó capítulo 1, se você abrir, você vai ver Jó fazendo isso. Mas não foi só Jó que fez isso, Neemias fez isso ao voltar do cativeiro, capítulo 9 de Neemias, Esdras fez isso, o profeta Daniel, no capítulo 9 de Daniel. Deus nos ensinou a ser intercessores. O que é um intercessor? O intercessor, ele faz pela pessoa o que ela não tem condições de fazer, até que ela possa fazer. Alguns não vão poder fazer porque já estão mortos, mas uma pessoa que não está arrependida, você pode se arrepender no lugar dela, diante de Deus. Deus vai receber a sua confissão por ela. Isso é bíblico. Eu vou te mostrar muitos textos, só não posso fazer isso agora. Esse é um pouquinho mais frente na minha aula. Pessoas que consultaram os mortos, pessoas que foram ouvir a voz do avô que morreu. Se você fez isso, nos cartomantes, pessoas que passou no mall e foi ler a mão, todas essas coisas, os demônios entraram ali. Agora, maldições na cabeça. A cabeça é o ponto mais importante do ser humano, e lá no Espiritismo eles dedicam a cabeça ao diabo. Eles rapam a cabeça, eles fazem uma série de coisas para dedicar os sentidos da cabeça, onde estão os sentidos mais importantes, ao maligno. E você vê que a nossa geração é a geração atacada na cabeça. Quais os problemas que nós temos em nossa geração? A loucura é um problema muito comum, bipolarismo, burrice é um espírito, tá? Se você não sabia, não existe pessoa burra, mas existe um espírito que corta a mente. Ele é um espírito que rouba a inteligência, é um espírito de burrice. E por favor, pare de justificar esquecimento, porque esquecimento é um roubo na cabeça, são maldições na cabeça que roubam a mente das pessoas. Mas o crente fica esperando, é porque eu estou velho, é porque não sei o que, está velho coisa nenhuma. Deixa eu falar de burrice aqui, porque esse eu conheço. Olha só, eu já estou há 23 anos na América. E todo ano eu estudava inglês, me matriculava mais uma vez para a escola. E aí, teve um ano que eu falei com meu esposo, eu falei, vou para a escola de novo. Ele, de novo? Já era para você estar formada e você vai estudar inglês de novo? Eu falei, aí eu fiquei com raiva. Eu falei, só porque você fala inglês fluente, tudo é facinho para você, a justificativa. Nem todo mundo é todo mundo, tem pessoas que têm mais dificuldade que outra. Essa era a mentira que estava na minha cabeça, crente. Aí, tudo bem, ficou assim. E aí o Senhor me deu um sonho. Me deu um sonho que eu ia fazer uma prova. Eu tinha estudado demais para aquela prova. Só que, na hora da prova, e aquela prova era tão importante que eu ia receber um diploma. Só que na hora da prova me deu um branco. E eu não conseguia lembrar de nada. Eu tentava colar assim, mas eu não conseguia nada. E eu acordei com aquela raiva. Eu falei, demônio. Eu falei, aí eu cheguei para ele e falei assim, eu quero que você ore pela minha cabeça. Tem um espírito aqui que está atrapalhando o meu desenvolvimento de aprender essa língua. E foi muito incrível, irmãos, porque quando ele começou a orar, teve um dia que ele chegou da igreja, ele botou a mão na minha cabeça. E quando ele botou a mão na minha cabeça e começou a orar, eu senti o peso. Eu falei, demônio, você está aqui. E eu falei, vamos lá para outro quarto, porque eu quero saber quem é esse aqui. E ele continuou orando, e na mesma hora,
E eu estava na minha mente, eu estava sentindo que o Espírito estava ali e ele pedindo perdão pelos pecados que a minha família, porque minha família era espírita, eles ofereceram a cabeça para os demônios. Então, assim, era algo que eu precisava me arrepender e ele estava orando junto comigo, se arrependendo. E na minha mente eu perguntava ao Senhor, naquele momento eu falei: quem é esse? Que espírito é esse? Irmãos, foi tão incrível que o Senhor disse assim: burrice. Na hora que falou burrice, ele falou: todo espírito de burrice, sai agora. E o Senhor revelou que esse demônio, ele estava não só em mim, ele estava nas gerações. E eu quero dizer algo para você. A partir dali, o meu inglês soltou. Tudo que a minha mente não segurava, ela segura. Sabe por quê? Porque Deus é Deus. Se a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, nós temos mesmo. E nós precisamos entender que a palavra do Senhor diz: quem não tem sabedoria, peça ao Senhor. Então pare de justificar que a sua mente não consegue, porque nós temos a mente de Cristo. Infelizmente nós estamos aceitando a burrice, até chamando a gente de burro, aceitando o esquecimento, aceitando tudo isso que está aqui, roubando a cabeça. A esquizofrenia, ingenuidade. Ah, como eu odeio esse espírito. Isso infelizmente é a marca de muito crente. Muita ingenuidade, não tem discernimento. É roubado, é enganado pelas pessoas. Ignorância, demência, distração. Essa praga que tem alcançado as crianças, que dizem que ela precisa de remédio porque a criança é tal. Ei, olha os demônios da cabeça. Olha, roubando as gerações até das crianças. Depressão, solidão, angústia, sofrimento, tortura, tormento, ataques de pânico. Cabeça. Narcisismo, escapismo, colapso nervoso. A gente não colocou tudo aqui, que não dá nem para lembrar como o diabo tem roubado a cabeça das pessoas. Só queria que você soubesse, é uma maldição roubando a saúde mental das pessoas. Então tá bom, a gente precisa passar para as soluções. Como é que se limpa as sujeiras que trouxeram as maldições? Derrubando os altares erguidos por nossos pais aos demônios. Gideão, Deus mandou ele derrubar o altar que o seu pai havia erguido a Baal. Eu vou ler isso em Juízes capítulo 6, eu estou indo para o final da aula. Queria pedir perdão aos irmãos pelo calor, nós tínhamos que ter deixado o ar ligado muito antes de vocês chegarem, mas na próxima vez nós vamos deixar bem geladinho para vocês. Juízes capítulo 6, o verso 25, naquela noite disse o Senhor a Gideão: toma um dos bois de teu pai, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai. Corta a azera que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste monte, no lugar forte. Presta atenção, Deus nos chamou para derribar os altares que os nossos pais ergueram aos demônios. Eu queria só contar a ilustração da escada. Se você tem uma casa que os quartos são em cima e a cozinha é embaixo, e você vai subir aquela escada, e tem um leite derramado, você tem que limpar aquilo ali. E aí você vai lá, pega um pano, limpa aquele leite. Só que quando você volta, aquele leite está lá de novo e você não entende porque ele está ali. Você vai lá e limpa de novo. Quando você leva aquele pano que você volta, o leite continua lá. E você não entende como você limpa aquele lugar e aquele leite nunca sai dali. É que você não percebe que o leite não foi derramado no pé da escada. Ele foi derramado no topo da escada e ele está pingando de degrau em degrau até chegar ali. O tanto que você vai lá, já pingou novamente. Às vezes, você está olhando para a sua vida com essas maldições, com esses problemas aqui de casamento, de enfermidade, de finanças, e você está buscando as respostas aqui. O que eu fiz de errado? Onde está o problema? O que eu fiz? Algumas coisas você pode estar fazendo de errado, mas nem todas as respostas estão aqui e agora. A maioria delas está atrás de nós. A gente tem que derrubar os altares que nossos pais fizeram aos demônios. 1 Pedro 1,18, a palavra de Deus diz assim: não foi com ouro nem prata que foste resgatados da maneira maravilhosa que os seus pais ensinaram a vocês. Não é isso que está escrito não, tá? Quem não sabe a Bíblia ali, o que está escrito lá é assim: não foi eu com ouro nem prata que foste resgatados
da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Se você ignora o que os seus pais fizeram, o que os seus pais trouxeram, o que os teus pais lhe deram, eles não nos deram só coisas boas. Meu pai é um pastor, é um homem que está com quase 90 anos e continua lendo a Bíblia todo dia. E ele me deu uma das maiores heranças, que foi me ensinar a ler a palavra de Deus. Eu sempre admirei meu pai, eu sempre vou admirar ele, mas Deus falou um dia para mim assim: ei, seu pai não te deu só heranças boas, ele deixou coisas ruins que você não está resolvendo também. Eu falei: qual dessas? Ele falou: um espírito de ingenuidade, que vem dele, ele continua operando nele e está em você. Eu falei: peraí, esse não vai ficar não, porque eu vou levar ele ao Senhor agora. Você reconhece o que seus pais fizeram? Essa é a maneira de limpar as maldições. É preciso parar de ignorar o que os nossos pais fizeram, arregaçar as mangas do mundo espiritual e partir para a limpeza. Nós fomos chamados com o privilégio de restaurar as ruínas antigas. Vamos lá, Isaías, vamos começar com Isaías 58, 12. O que nós estamos ensinando aqui está na palavra de Deus. Deus está dizendo em Isaías 58, 12. Presta atenção. Os que de ti procederem edificarão as ruínas antigas. Pausa. O que são ruínas antigas? Coisas que vêm sendo destruídas há muitas gerações, e ninguém teve condições de parar e limpar e arrumar. Deus chamou você para consertar, não é só a sua vida aqui e agora. Deus chamou a gente para consertar, limpar toda essa sujeira que está sendo acumulada de gerações atrás de nós. Deus quer interromper o ciclo da maldição. Deus quer interromper essa destruição. Deus quer interromper a morte. Deus quer interromper a destruição de casamentos. Deus quer interromper a perda financeira. Alguém diz aleluia? Deus quer interromper. Agora Deus chamou você para possuir o problema da sua família, porque eu não vou resolver esse problema, ele não é meu, eu resolvo da minha família. Não te falei da minha avó? Eu carrego os pecados dela, eu vou limpando diante de Deus. Você resolve da sua. Alguém falou assim: Jesus Cristo está em você, mas o seu avô está nos seus ossos. E não é só o avô não, as iniquidades dele. O meu pai, ele aceitou Jesus no finalzinho da vida dele. E meu pai morreu no ano de 2019. Um mês depois que meu pai morreu, minha mãe teve um sonho. Que meu pai chegava para ela com uma bacia de roupa suja. E ele dizia assim para ela: vocês têm 30 dias para lavar essa roupa. E não só isso, ele pegou a minha mãe, levou a minha mãe no muro e mostrou uns buracos no muro. Olha como que Deus é lindo. E ele falou assim: esses buracos aqui têm que ser fechados. E levou a minha mãe num parking lot que tinha 3 carros, ele tinha 3 filhos. E ele falava assim: esses 3 carros precisam de uma liberação para eles poderem andar. Olha isso, gente. E a minha mãe acordou. Minha mãe chamou a gente. Eu, meu irmão e minha irmã, a gente fez um projeto de 30 dias, reunir em família e se arrepender pelos pecados da nossa família. Nós fizemos isso por 30 dias. E ao fim dos 30 dias, a minha mãe teve um outro sonho. Que a minha mãe estava numa laundry e ela era especial. A minha mãe pegava a roupa e colocava nessa máquina e a máquina entregava a roupa toda dobrada, toda branca, toda purificada. E sabe o que o Senhor está falando? Já recebi a humilhação de vocês, aquilo que vocês entregaram para mim está feito. É assim que tem que ser. O Senhor revela, mas o Senhor revela também quando está realizado para a glória dele. Um dia desses, eu estava confessando mais uma vez os pecados da minha família, porque fui perguntar para o meu pai sobre os meus primos e descobri que eu não sabia que tinha puxador de carro, que tinha matador de aluguel, os meus primos. Aí eu falei para Jesus assim: Senhor, eu estou confessando pecados dos meus familiares, já tem anos. Cada vez que eu converso aparece mais coisa. Aí eu meio que chateado, dizendo assim, tipo assim: tanta gente para pecar e só um para confessar. Sabe o que o Senhor falou para mim? Ele falou assim: não se esqueça que a oração de um justo pode muito em seus efeitos.
Deus não precisa que toda a família se arrependa, Ele precisa de um. Abraão perguntou para Deus: se você achar 10 em Sodoma, você poupa a cidade inteira? Deus, eu não preciso que a cidade inteira se arrependa, eu preciso só de 10. Confessai as vossas culpas uns aos outros, Tiago 5,16, e orai uns pelos outros para seres curados. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu estava lendo Isaías 58,12 e eu parei, mas eu vou continuar, porque o versículo diz assim: os que de ti procederem edificarão as ruínas antigas. Como que eles vão edificar as ruínas antigas? Eles vão chegar diante de Deus e começar a confessar toda aquela sujeira que eles sabem, e as que eles não sabem, eles vão dizer: me revela o que eu preciso limpar, porque eu estou aqui para me arrepender pela minha família. E isso é reconstruir as ruínas. E prosseguindo: e tu levantarás os fundamentos de quê? De muitas gerações. Porque os fundamentos foram destruídos. E serás chamado reparador da brecha, restaurador de veredas para morar. Tem alguém aqui que é essa pessoa? Tem alguém aqui que quer aprender o que é interceder no lugar dos familiares? Confessar os pecados que foram cometidos antes de você nascer, que você nem sabe quais são. História da pastora Tânia Tereza. O que o Espírito Santo mandar falar, a gente fala. Na hora que ele mandar parar, a gente para. Essa é a regra aqui, é assim. O Espírito Santo me lembrou que a pastora Tânia estava recebendo um caso de uma irmã de mais de 40 anos que não sarava do rins. Todo tipo de cirurgia, todo tipo de situação, ela não curava. E aí, você escutou hoje isso? E aí, a pastora fez a reunião com a família e o Senhor falou que trouxesse a vovó, porque a vovó tinha a resposta. E quem é a vovó? Aquela santinha do coquinho que vivia na igreja orando e que alguém podia dizer: se vovó não for para o céu, ninguém mais vai. E ela trouxe a vovó para a reunião e a pastora falou: irmã, o Senhor falou que a vovó tem a resposta, porque que a sua neta não cura. E a vovó falou: tenho mesmo. E qual era a história? Quando a vovó era jovem, ela traiu o maridão com um namorado que ela gostava. O que o marido fez? Matou o namorado e enterrou no quintal. Apontou para o túmulo e falou assim: está vendo ali? No dia que tu contar, eu te coloco do lado dele. Eu pergunto: a vovó contou para alguém? Não. Ela estava encobrindo aquele sangue por quantos anos? E agora quem estava pagando o preço? No dia que ela confessou, a neta foi curada. Ei, no dia que ela confessou, a neta foi curada. Ei, não fica reclamando do que os demônios estão fazendo lá, não. Eles só estão fazendo porque eles têm direito de fazer. Alguém diz comigo: o problema não são os demônios. O problema é o ser humano que pecou, encobriu e nunca se arrependeu. Ezequiel 36, versículo 33. Eu vou terminar a aula no momento que Deus falar. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar das vossas iniquidades, isso é Ezequiel 36, 33. Então eu farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. Deus está dizendo: eu vou tirar a maldição, eu vou limpar essa situação, não vai ter mais traição nesse casamento, não vai ter mais perda financeira. É isso que Deus está dizendo. A terra que estava assolada será lavrada, em lugar de ser uma desolação aos olhos de todos que passavam, e dirão: esta terra que estava assolada tem se tornado como o jardim do Éden, e as cidades solitárias, assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas, e estão as nações que ficarem de resto ao redor de vocês saberão que eu, o Senhor, reedifico as cidades destruídas, o que plantado, o que estava devastado, eu, o Senhor, o disse e o farei. Deus quer curar as coisas. Segunda coisa, vamos ver a questão da herança familiar na página 2. É como se a aula fosse começar agora, na página 2. Mas essa classe, ela tem que incluir esse ponto, porque senão eu não vou poder explicar as perguntas dos irmãos. Na página 2 está escrito a questão da herança familiar. Herança não é uma questão de merecimento, mas de filiação. 3 exemplos rápidos. Uma mulher que gerou um filho aidético, porque a mãe era aidética. A criança não merecia, nem tinha culpa.
mas não podemos dizer que não é justo. Por quê? Por causa da lei e da consequência da herança. Afinal de contas, aquele filho é filho de uma mãe aidética. A herança não tem a ver com merecimento, ela tem a ver com filiação. Deixa eu virar o outro lado dessa moeda. Jesus falou assim, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos. Escuta, a gente vai receber o céu, não é porque a gente merece, é porque a gente se tornou filho, e filho tem direito à herança. Do mesmo jeito que você recebe uma herança boa sem merecer, você recebe uma ruim também. Herança não tem a ver com merecimento, tem a ver com filiação. Segundo exemplo, imagine que os pais ricos deixaram muitos bens e propriedades para o filho, mas esse filho nunca fez nada para merecer isso. Dá para imaginar? Nem trabalhou conquistando com o suor do rosto o patrimônio dos pais. Mas quando o pai morreu, de quem foi a herança? Eu te pergunto, ele merece receber o que o pai passou a vida? Mas é legal ou é ilegal ele receber? Então você não pode reclamar de ter recebido uma herança ruim. Não é que você tem culpa, mas você não pode trocar sua avó, nem trocar o seu avô. Não pode trocar o pai que teve, e nem voltar ao passado, mas tem que aprender a lidar com a herança. Terceiro, o filho pródigo, ele não merecia a herança que recebeu, pois ele gastou indevidamente. A herança não está ligada ao merecimento, mas à filiação. Página 3. Da mesma forma, o direito à salvação não está ligado ao merecimento, mas à filiação. É o texto que eu li. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Graça e misericórdia andam na contramão do merecimento. É igual, eu preguei uma mensagem sobre lógica. Não existe lógica no perdão, porque perdão não é para ser perdoado, perdão é para ser cobrado. Mas quando entra a graça na equação do perdão, o pecado, ele pega um outro significado. Porque o que é graça? Graça é receber o bem que não merecemos. E o que é misericórdia? É não receber aquilo que merecemos. Agora, a herança é uma coisa deixada aos descendentes, tá? E se você pensar que isso só está no Velho Testamento, tem um texto aqui em Mateus, onde o próprio Jesus está falando que numa certa situação em que a pessoa não tinha com que pagar, aquele credor na história da parábola de Jesus, ele não tinha com que pagar, e foi ordenado que fossem vendidos ele, sua mulher e seus filhos para pagar a dívida. Você está dentro de uma família, as dívidas da família são suas. 2 Reis 5:27, quando Geazi correu atrás dos presentes de Naamã, e ele recebeu a lepra de Naamã, a palavra de Deus diz que a lepra passou a Geazi e aos seus descendentes. Talvez o rapaz nem tinha filho ainda. Quantos de nossos antepassados compraram maldições para os descendentes antes deles nascerem? Pecaram, destruíram os casamentos da descendência, destruíram as finanças, destruíram a saúde, mas há poder em nós para ir lá e resolver. Em Mateus 27:25, quando os fariseus clamaram pela crucificação de Jesus, eles mesmos disseram essas palavras: o sangue dele, de Jesus, caia sobre nós e os nossos filhos. Essa ideia da herança é uma ideia bíblica, ela está muito clara lá na Bíblia, e não dá para ler todos os textos hoje, porque eu resumi tanto essa questão da herança para poder dar tempo de fazer uma nova escola, porque senão eu vou repetir tudo que eu falei na primeira escola. Só para avisar, se você não assistiu à primeira escola, ela está online, está grátis, você pode ouvir tudo sobre herança lá na escola número 1. Finalizando aqui, Jesus, ao falar dos fariseus, ele falou que sobre eles cairia todo o sangue justo que foi derramado nas gerações passadas. Agora eu quero voltar de novo na página 4, porque eu quero terminar a aula. A confissão e o arrependimento. Você, como representante da sua família, por parte de pai ou de mãe, tem o direito e o dever legal de comparecer perante Deus, o juiz, e confessar os pecados específicos da família no lugar deles. Um exemplo: Senhor, eu represento meu pai, minha mãe, meus avós, meus tios, etc.
e confesso esses pecados específicos, seja morte, adultério, traições, aborto, assassinatos, etc, etc, etc. Onde estão os versículos? Bem, eu vou ler pelo menos uns 3, porque os irmãos estão com calor e precisamos orar, mas eu preciso ler pelo menos alguns aqui. Levítico 26, 39 e 40. É bíblico essa coisa de confessar pecado dos outros? Levítico 26, 39. Deus está falando a Israel: os que de vós ficarem, definharão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, como também pela iniquidade de seus pais. As maldições não vêm só por causa de nossa iniquidade, vêm por causa das iniquidades de nossos pais. Então no verso 40 ele diz: então confessarão o quê? A sua iniquidade e a iniquidade de seus pais. Deus tem a expectativa de que a gente resolva esse problema. Neemias capítulo 9, versículo 1. Eles voltaram do cativeiro, já tiveram a punição, e agora Neemias está aqui de volta. E no capítulo 9, versículo 1, no dia 24 desse mês, se ajuntaram os filhos de Israel em jejuns, vestidos de saco, com terra sobre as cabeças. Eles estavam se humilhando. E os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estrangeiros, e puseram-se em pé e fizeram o quê? Confessaram os seus pecados e as iniquidades de seus pais. Mesmo capítulo, versículo 32 até o 37, não vou ler esse texto todo, mas eles fizeram as orações, onde eles estavam confessando especificamente os pecados. Daniel, capítulo 11, quero mencionar porque Daniel, o profeta, ele fez isso, capítulo 9 de Daniel. Vou ler rapidamente. Versículo 4, o profeta diz: eu orei ao Senhor Deus e confessei: ó Deus, grande e tremendo, que guardas o pacto e a misericórdia para com todos os que te amam e guardam os teus mandamentos. Olha as palavras de Daniel: pecamos. Não foi eu, Daniel, que pequei. Daniel não pecou, ele era um profeta, um homem de Deus. Mas ele diz: pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus preceitos e das tuas ordenanças. Daniel está confessando os pecados dos reis, dos sacerdotes, de todos os que foram antes dele, que levaram o povo para o cativeiro. Ele assumiu o lugar de intercessor. Essas pessoas já tinham morrido, mas Daniel estava dizendo: pecamos. Eu não vou ler o texto todo, porque é um texto grande. Quando você começar a fazer essas coisas, ponto 4, eu digo assim: a seguir, Deus começará a trazer novas memórias esquecidas. Esse texto eu preciso ler. Jeremias 44, versículo 9. Jeremias 44, 9. Deus está dizendo: esqueceste já as maldades dos vossos pais? Então eu sou suposto lembrar. Esqueceste as maldades dos vossos pais, e as maldades dos reis de Judá, e a maldade de suas mulheres, e as maldades das mulheres cometidas na terra de Judá? Isso é, vocês se esqueceram da iniquidade, mas é preciso lembrar. E Deus, à medida que você vai confessando, Ele vai trazendo novas memórias. Alguém me deu um testemunho, não me lembro quem foi, que voltou para casa semana passada e foi orar de madrugada, e quando orou, Deus começou a trazer uma revelação de coisas ruins, e essa pessoa orou até de manhã, e as coisas foram começando a ser reveladas a essa pessoa. Eu quero dizer para você que se você obedecer a palavra de Deus, Deus vai começar a trazer as coisas para você confessar e limpar. O Espírito Santo vai estar nessa situação. Porém, além disso, você vai começar uma guerra no mundo espiritual, porque é a primeira vez que você está limpando uma sujeira espiritual que o inimigo mantinha protegida. Você pode dar só uma palavra rápida sobre isso? Quando eu começo a confessar, começa uma guerra. As pessoas, elas precisam ter em mente uma coisa: quando você estava vivendo a sua vida, sofrendo as consequências das suas iniquidades e das iniquidades da sua família, mas quando você decide falar: pastor, então eu quero comprar essa guerra, eu quero lutar essa guerra aqui, eu quero que você tenha uma coisa em mente, que aqueles inimigos que estavam tão quietinhos, eles vão falar: ué,
Estou morando aqui nessa casa há tanto tempo, ninguém nunca mexeu comigo. Que história é essa? Eu quero dizer para você que aí agora é a hora de ter guerra. E é muitas pessoas nessa hora que desistem. Não, pastor, eu estava tudo quieto, agora está tudo alvoroçado. É, exatamente, tem que alvoroçar mesmo. Porque estava tudo quietinho. Então quero dizer para você, nós estamos aqui porque nós estamos fazendo guerra. Nós estamos aqui para declarar guerra aos demônios, declarar guerra àqueles que prenderam aos nossos filhos, aos nossos casamentos, às nossas finanças, às nossas famílias. Eu e você somos essa pessoa que estamos declarando guerra. E se você não quer guerra, meu irmão, você está no lugar errado. E eu quero dizer para você, se você aceitou Jesus, você saiu do reino das trevas, você já está em guerra. Por quê? Porque você escolheu andar na luz. E as trevas têm que te odiar. Na hora que o demônio manifesta, ele fala: eu te odeio. Eu falo: eu também não gosto de você. Nós estamos quites. Mas tem crente que está assim com o diabo. E Deus está falando para você essa noite: é hora de guerra. Então o que você tem que fazer? Adorar com a boca, mas pega as armas que Jesus te deu e parte para cima do inimigo. Amém? O senhor termina essa página para terminar a aula. E semana que vem a gente vai no outro assunto. Quanto tempo devo continuar confessando? As pessoas me perguntam. Eu faço a seguinte pergunta: quanto tempo eles pecaram e continuam pecando? A gente quer ir ali rapidinho, fazer uma oraçãozinha. E, ei, você está lidando com a montanha de iniquidade desde Adão até você. E você quer ir ali, fazer 2 oraçõezinhas e partir para resolver outra coisa. Você não entendeu a mensagem. É uma vida de arrependimento. É uma vida. Eu não estou falando que você só vai orar isso agora. Eu não estou falando que você só vai falar de pecado com Deus. Mas eu estou falando que você vai abrir o Espírito para Deus e dizer assim: me dá o sentimento da justiça e me dá um arrependimento que não foi gerado em mim ainda. Só você tem que ficar lá diante de Deus o tempo que Ele exigir para satisfazer a justiça dEle com as suas confissões e dar tempo suficiente para o Senhor gerar um verdadeiro arrependimento em você. Para cada questão, Deus tem um tempo. Deus, com a morte do meu pai, Ele determinou 30 dias. Com 30 dias Ele resolveu algumas questões. Então você só precisa entender o tempo, porque Deus trabalha no tempo. Então você precisa ter paz. Na hora que você vê que a paz chegou, é porque você recebeu vitória naquela situação. Amém? Nós vamos convidar os irmãos para vir ao altar agora. E como eu disse, não saia antes da oração, porque eu sei que está tarde, mas não saia antes da oração, porque esse é o momento em que a gente vai ministrar sobre você, para que você receba uma bênção para fazer esta guerra. Então os irmãos podem vir todos ao altar. Não vamos demorar aqui, a não ser que o Espírito Santo queira. Mas quero convidar, venha para o altar nesse momento, todos vocês, porque nós queremos dar a oportunidade para Deus fortalecer o seu espírito essa noite. Venha em espírito de oração, não converse com ninguém, não fale com ninguém. Esse não é o momento de cumprimentar ninguém. Por favor, venha para o altar com os olhos fixos em Deus. E fiquem bem pertinho, mas bem pertinho mesmo aqui, porque é muita gente que tem atrás de você, para poder chegar aqui. Eu agradeço os irmãos. Eu queria que você começasse a confessar as coisas que Deus já lembrou você nesse culto, as coisas que Deus já falou com você nesse culto. Vai falando para ele aí: eu sou o fulano, eu sou o neto daquele avô, eu sou a neta daquela fulana, eu vim aqui confessar, eu vim pedir perdão. O Senhor é justo. Fala essas palavras para ele: o Senhor é justo. O Senhor permitiu o inimigo fazer isso e aquilo outro, porque o Senhor é justo. E o Senhor tem que ser justo até com o inimigo. O Senhor é justo, o Senhor é justo. E por causa da justiça do Senhor é que eu estou aqui. Tem muita gente que está bem no meio aqui, precisa vir para frente, senão não tem espaço para os irmãos que estão atrás. Por favor, olha onde você está e chegue mais para frente aí. Os irmãos comecem a orar e dizer: Deus, eu estou aqui, eu quero ser o intercessor, eu quero ser essa pessoa, eis-me aqui. Eis-me aqui. Pode erguer as mãos, que eu quero declarar que os anjos que estão aqui já começam a levar as confissões. Os anjos do Senhor já começaram a levar as confissões. E quer saber? Ele está te preparando agora. E sabe o que ele está fazendo? Trocando a sua veste, trocando a sua roupa, colocando em você um uniforme de guerra. E sabe o que Deus está fazendo? Colocando uma coroa na sua cabeça, para você representar como representante diante de Deus. Porque Deus quer que você reconstrua o que está quebrado nas gerações passadas, e reconstruir tudo que está destruído. Alguém clama pela família e diz aí: Deus, tem muita destruição lá, tem muita quebradura lá, tem morte lá,
lá, tem destruição de casamento lá. Senhor, a minha família pecou, os meus pais profanaram o seu corpo. Senhor, eles quebraram a tua lei, eles trouxeram os demônios para a nossa família, mas eu estou aqui para me arrepender, eu estou aqui para confessar, eu estou aqui para dizer: faz de mim um Daniel, faz de mim um Neemias, faz de mim um Esdras, faz de mim aquele que se põe na brecha. Alguém levanta a voz para Deus e diz: eis-me aqui, a partir de hoje pode contar comigo, eu me alisto para essa guerra. Põe as armas nas minhas mãos. Eu quero limpar toda a sujeira que foi derramada antes de eu nascer. Eu quero tirar todo o direito do inimigo, para que ele não tenha mais poder de destruir nada em minha casa e minha família. Deus, capacita o teu povo. Espírito Santo, capacita o teu povo. Coloca as armas nas mãos deles. Espírito Santo, levanta o espírito deste homem, desta mulher. Ergue com poder o espírito deste jovem, desta jovem, para que eles façam guerra em suas casas. Deus, o poder está na boca deles, o poder está na confissão deles, o poder está nas orações deles. O Senhor falou que pode muito em seus efeitos a oração de um justo. Deus, há muitos justos orando aqui essa noite. Recebe as confissões do teu povo. Eu proclamo agora que no céu está sendo apagado do livro do inimigo tudo aquilo que você está sendo confessado. A palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda iniquidade. Eu proclamo agora: cada confissão está sendo registrada pelos anjos do Senhor. Pode continuar confessando, pode dizer para Deus: me leva para a oração, me leva para a oração, me leva para uma vida de oração. Aliás, se arrepende aí de não estar tendo uma vida de oração, porque é na oração que você vai resolver essas coisas, é na oração que você vai entrar diante de Deus. E sem oração, o que eu preguei não vai funcionar. Deus, capacita o teu povo essa noite. Capacita o teu povo essa noite. Eu proclamo: capacita o teu povo essa noite. Capacita o teu povo essa noite, no poder do sangue de Jesus. No poder do sangue de Jesus. À medida que você está renunciando, eu vou começar a dar ordem. E eu quero dizer para você: se você começar a sentir qualquer coisa, você só levanta a sua mão, porque nós vamos orar. E se você começar a sentir vontade de vomitar, se você sentir qualquer coisa, nós vamos começar a liberar agora, porque você está indo diante do Senhor. E porque você está indo diante do Senhor, Ele está aqui, Ele já está liberando anjos de guerra neste lugar. E eu vou começando a dar ordem. É no nome de Jesus que eu dou ordem que todo espírito de morte vai bater de retirada agora. Vai bater em retirada agora toda morte, todo espírito de suicídio, todo demônio que andou nas famílias agora. É no nome de Jesus, é no nome de Jesus que eu te dou uma ordem: caia por terra, vai soltando as mentes, vai soltando agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda morte vai batendo em retirada, vai saindo agora das famílias agora. Sai da mente, sai do coração, sai da saúde. Espírito de enfermidade vai saindo também, vai soltando agora, em nome de Jesus. Vai desalojando agora, você que vai tocando agora, em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, bate em retirada, cai por terra em nome de Jesus. Desaloja agora, desaloja agora, desaloja agora. Vai saindo, porque você tem que sair, você tem que sair, você tem que sair deste lugar, você tem que sair, você tem que sair. Nós te damos ordem: desaloja do corpo, desaloja da mente, desaloja da saúde. Saia, 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 saia. De dentro pra fora tu sai, de dentro pra fora tu sai, de dentro pra fora tu saia. Saia, demônio, saia. Morte, vai desalojando. Enfermidade, desaloja, desaloja. É no nome de Jesus, cai por terra agora. Espírito da morte, saia, saia. Tu és ilegal, tu és ilegal, tu és ilegal, tu és ilegal. Eu te digo: sai, desaloja deste lugar. Vai saindo mesmo, vai saindo mesmo. Sai, 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 sai. É no nome de Jesus. Come out, come out, come out. Os obreiros ajudando. Come out, come out, come out. Morte, sai, 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 sai. Saia no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Come out. Não posso mais ficar sem te Enfermidade de morte, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Agora, desaloja, de Deus desaloja. De dentro pra fora tu sai, de dentro pra
preciso de uma bênção, não vou desistir. Enfermidade, sai desse corpo. Ela eu não vou Sai desse sair corpo. daqui. Sai agora. Saio quando o Sai Senhor agora. me tocar. Saia em nome de Jesus. Eu conto até 3, tu sai. É 1, é 2, é 3. Pro abismo, 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 pro abismo. É agora, agora, agora. Diz a loja. Agora, agora. Come out, come out. Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti, nada é impossível para ti, nada é impossível. Come out, Nada é come out, come out. Espírito da morte, come out. Espírito da morte, come out, come out, come out. Leave now in Jesus' name, come out. Carababa, xeremai. Yes, é no nome de Jesus. Eu quero os obreiros trabalhando. Pastor Renato Júnior, come out. Carabachai, vira ela, vira ela, vira. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Toda morte vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Saia, saia, saia.